Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Igreja Vida em Cristo. Se você ainda não nos conhece ou está acessando pela primeira vez, pode se inscrever no nosso canal, se for no YouTube, clica e curte a página da Vida em Cristo, se for no Facebook. É uma alegria muito grande para a gente estar junto mais uma vez. Estamos já há mais ou menos 22, 23 semanas debruçados sobre o livro do profeta Daniel. Estamos já no finalzinho. Se você quiser, você pode ir na playlist, tanto no YouTube quanto no Face, e buscar os nossos estudos anteriores. Na verdade, nós não estamos estudando o livro do profeta Daniel, mas através do livro de Daniel nós estamos estudando o mundo que nós vivemos, o lugar onde nós estamos na história. Isso é maravilhoso. Eu convido você a abrir seu coração. Nós vamos fazer uma breve oração pedindo para que Deus nos guie mais uma vez nesse momento de paz, nesse momento de fé, nesse momento tão feliz que a gente aguarda com tanta ansiedade. Obrigado, Deus, por Tua palavra, e peço Tua bênção sobre aquilo que vamos conversar, que seja realmente, Senhor, uma grande alegria para nós sabermos que estamos nos avizinhando dos momentos em que o desfecho glorioso do reino de Deus está para acontecer. Nós te pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos vivendo um tempo muito especial, onde estão aparecendo videntes, estão aparecendo aí prognosticadores, dizendo muitas coisas sobre as catástrofes, sobre as epidemias, sobre essa pandemia que tem acontecido. A gente percebe isso em blogs, em vlogs, em páginas no YouTube, muita gente falando, muita gente dando a sua opinião. Isso é bom, num certo sentido, porque mostra que há uma preocupação com os dias que nós estamos vivendo, todo mundo querendo entender, né, da onde vem tudo isso. São catástrofes naturais, são fenômenos que estão acontecendo no céu, coisas espantosas também acontecendo na Terra, e as pessoas buscam. Tem, por exemplo, Michel de Nostradamus tem sido muito buscado esses dias, tem sido lido, e muita gente falando sobre as suas profecias que podem ser mais ou menos situadas no tempo, e algumas que ainda não se cumpriram. Outro dia eu vi um documentário sobre profecias de Nostradamus sobre os papas, e eu fiquei impressionado com a forma como ele descreveu alguns, e foi se encaixando ao longo da história nos perfis de papas reais que viveram. Eu fiquei bastante impressionado, mas nada me impressiona mais, nada me encanta mais, nada me satisfaz mais do que conhecer o que a Bíblia diz a esse respeito, e os profetas de Deus, autorizados por Deus e validados pelo testemunho da história, o que eles realmente têm para nos oferecer. Então, eu queria começar lendo com você o texto de Daniel, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 7. Essa é a última imagem, ou a última visão, né? A imagem espiritual, mas a última visão de Daniel. Então eu, Daniel 12, versículo 5, olhei, e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio, outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido no linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas ou maravilhosas? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Em algumas Bíblias diz um tempo, dois tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Estamos vendo aqui que é um relato muito próximo do fim dos tempos, né? Daniel vê dois anjos, um em cada margem do rio Tigre. Um deles dirige-se ao homem com roupas de linho fino, e pergunta quando seriam cumpridas tais palavras. O homem sobre as águas ergueu as mãos e jurou pelo Deus eterno que haverá um tempo, dois tempos e meio tempo, que seriam aí 3 anos e meio. E acrescentou: quando o poder do povo santo for quebrado,
todas essas coisas se cumprirão. Observa comigo o que salta aos olhos aí, novamente o rio Tigre, novamente o homem vestido de linho e novamente o povo santo. São três detalhes que se repetem. Por exemplo, o rio Tigre, ele já foi mencionado em Daniel 10:4. E o rio Tigre é um dos limites do extinto jardim do Éden, onde tudo começou. O homem vestido de linho, ele é mencionado em Daniel capítulo 10, versículo 5, uma referência ao Filho de Deus pré-encarnado. Muita gente diz assim, uma referência a Jesus. Não, é uma referência ao Filho de Deus pré-encarnado. Jesus é o nome que ele recebeu humano, que Deus deu para ele, mas aqui ele é o Filho de Deus encarnado, seria a segunda pessoa da bendita Trindade. E o povo santo é mencionado já em Daniel 8, versículo 24, que é o povo de Israel, como pivô dos acontecimentos finais. Não se engane, se você quer saber o quão perto estamos do fim, e se você quer comprovações de que verdadeiramente nós estamos vivenciando tudo isso e essas coisas têm relações com o final dos tempos, olhe para a nação de Israel. É ali que as revelações de Deus estão acontecendo. Tá? Então, nessa visão, um dos anjos pergunta ao homem vestido de linho, quanto tempo haverá para que essas coisas se cumpram? Que coisas? As coisas que estão em Daniel 12, do versículo 1 ao versículo 3. Basta você ir andar para trás. Quem são essas coisas? Daniel 12, de 1 a 3, fala da grande tribulação, as duas ressurreições e as recompensas eternas. Ou seja, ele está fazendo uma referência ao final dos tempos. Nós vimos no estudo anterior, no vídeo anterior, que estamos muito perto e esse tempo final está sendo abreviado. Está sendo abreviado. Então, essas coisas que ele pergunta, quando que essas coisas vão se suceder? Ele diz, essas coisas são realmente a grande tribulação, as duas ressurreições e as recompensas eternas. Nesse momento, o homem vestido de linho, ele ergue as mãos para o céu. Eu estou sendo repetitivo, que é para você fixar. Ele ergue as mãos para o céu e jura diante de Deus. Haverá um tempo, 2 tempos, quando o poder, e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Essas coisas vão se cumprir. Que tempo é esse? 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. O que é isso? Nós sabemos que isso aí se refere aos 3 anos e meio da segunda parte da grande tribulação. Eu vou mostrar isso aqui. Nós vamos abrir em Apocalipse 11 e vamos ler o versículo 1, 2, 3. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse existe uma harmonia, existe uma ligação muito forte. Eu já disse que Daniel é considerado pelos teólogos o Apocalipse caldeu, o Apocalipse do Antigo Testamento, porque Daniel se repete muito em Apocalipse. E Apocalipse lança mão de muitas realidades de Daniel. Nós não sabemos se João, que escreveu o Apocalipse no livro de Patmos, ele teve acesso ao livro de Daniel, provavelmente sim, mas o mesmo Espírito que inspira as palavras em Daniel, inspira também João na ilha de Patmos, exilado por causa do testemunho do Senhor Jesus, a trazer as revelações que se complementam, são como peças em um tabuleiro que vão formando uma imagem final. Então, sempre que estamos estudando Apocalipse, vamos nos recorrer a Daniel, e quando estamos em Daniel, vamos precisar de Apocalipse. Eu costumo dizer que a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu tenho estudado um pouco sobre hermenêutica e esses dias, especialmente hermenêutica das profecias. Estou começando a me aventurar nesse estudo, um estudo particular, e posso garantir para você, Deus é fiel e a palavra dele é una, é unificada. Tá? Apocalipse capítulo 11, versículo 1, 2 e 3 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara,
E também foi-me dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios. Esses por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse ainda no capítulo 11, versículos 5, 6 e 7. Me foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Agora veja bem, esse tempo em que Israel passará pela grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, Israel vai ser enganado, vai achar que aquele anticristo é o seu Messias, mas no final de 3 anos e meio, ele vai ser descoberto, ele não vai conseguir manter essa mentira, né? A gente já ouviu falar que a mentira tem perna curta, então o grande mentiroso, o grande dragão, serpente, Satanás, a besta, né, todos os adjetivos que ele tem na Bíblia, ele não oculta a sua personalidade. 3 anos e meio é o máximo que ele vai conseguir, e aí então Israel descobre, percebe e vai entrar num processo de quebrantamento. Deus vai tratar com Israel como nação. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai promover a união de todos os povos, vai haver uma paz mundial, finalmente vai ser conquistada alguma coisa que durante muito tempo se esperou, a paz mundial, mas isso não vai durar muito tempo, tá? Então, Israel vai perceber, mas a besta vai perseguir e atribular a nação de Israel por esses 42 meses, ou 1260 dias, que são nada mais, nada menos que 2 anos e meio, 3 anos e meio, que é a última semana de Daniel, a 70ª semana de anos de Daniel, tá? 3 anos e meio, paz mundial, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Veja como Deus é preciso. Às vezes eu fico perguntando como que as pessoas não conseguem acreditar numa grande tribulação literal. Se Deus dá tantos detalhes, inclusive com períodos de tempo muito bem estabelecidos. Deus não dá data, nós não sabemos quando acontecerá, mas sabemos como acontecerá e por quanto tempo. Deus prescreveu isso. Isso já está revelado na sua palavra. Qual o significado disso para os nossos dias? Eu queria pontuar aqui pelo menos 4 verdades que a gente extrai dessa grande revelação. Primeiro, apesar da Bíblia ter 66 livros, ela contém uma única mensagem, uma só: a redenção do ser humano por meio de Jesus Cristo. E a gente percebe isso, tá? Esse texto faz referência ao Éden, onde tudo começou, faz referência a Cristo, faz referência a Israel e faz referência aos tempos finais. Apenas alguns versículos condensam tudo, do Éden a Patmos, do Gênesis ao Apocalipse, passando por Cristo, passando pelo povo de Israel, chegando aos tempos finais. A Bíblia, ela é auto-interpretativa e ela é una. Muitas pessoas criticam a Bíblia porque acham que foi homens que escreveram, mas homens, mais de 40 autores, sendo que a maioria nunca se conheceu, viveram uma diferença de séculos um dos outros. E a Bíblia tem uma incrível unidade. Outra coisa, nós vemos também o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos nesse texto lá de Daniel. Isso é incrível, tá? O Filho sob as águas do rio, jurando pelo Pai, e o Espírito Santo trazendo essa revelação bíblica a Daniel, tá?
Outra coisa, o cuidado, mas o cuidado que Deus tem com a marcação de tempos e épocas. Eu queria dizer para você o seguinte: os tempos e as épocas, a data do nosso nascimento, o tempo de vida que nós teremos nessa terra, tá? Se você olhar, e se você é um estudante da Bíblia, se você é um estudioso de profecia, você há de concordar comigo que a Bíblia ela tem muitas medições de tempo, muitas medições de tempo. Nós poderíamos citar inúmeras aí. Um exemplo, Moisés ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, para ficar 40 anos caminhando com o povo, liderando até a terra prometida. Nós temos Jesus vivendo 40 dias, sofrendo no deserto, passando por aquela provação. Nós vemos o dilúvio que ficou durante 40 dias, castigando a terra, o juízo de Deus. Nós vemos aí as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro, as 12 portas da cidade santa, a Nova Jerusalém. E nós temos uma numerologia impressionante, incrível na Bíblia. Existe, por baixo da mensagem bíblica, da revelação bíblica, existe toda uma estrutura de numerologia. Eu não falo numerologia no sentido cabalístico, no sentido esotérico, não. Mas Deus é o Deus da matemática. A numerologia, a taxação, as datas, os pesos, as medidas. Deus, quantas vezes na Bíblia diz quanto pesava tal coisa, quanto media tal coisa. E o tempo e as datas são importantes para Deus. Você que é um intérprete das Escrituras, você que quer conhecer a Bíblia Sagrada, não se furte de entender isso. Como é importante nós vermos que Deus é um Deus de detalhes. Para você ter uma ideia, em Gênesis, quando Deus cria os luzeiros do céu, olha o que diz lá Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Deus estabeleceu no céu os luzeiros, e a terra gira de tal forma que as pessoas podem se guiar no tempo, mesmo que nós não tivéssemos relógio, mesmo que nós não tivéssemos essa tecnologia que registra o tempo, o giro da terra e o lugar onde as estrelas estão, nós podemos marcar. Quantas vezes os navegadores, em tempo que não havia esse tipo de registro, eles saíam em alto mar e se guiavam pela posição das estrelas. Cada vez que a estrela passava por ali, é algo incrível. Então é muito importante nós entendermos isso. Tá? E mais uma coisa, o amor do Senhor por Israel. O amor do Senhor por Israel e o seu valor como nação escatológica está nesses poucos versículos que lemos aqui em Daniel. Daniel 12, versículo 7b. Haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Todas essas coisas se cumprirão. O poder do povo santo sendo quebrado é quando o inimigo vai para cima de Israel com muita fúria. Isso está lá em Apocalipse. E Deus conduz Israel ao deserto e a protege da fúria do adversário. O Satanás vai ser vencido, mas Deus vai tratar Israel com grande tribulação. Vai atingir o mundo e vai atingir especialmente o povo de Israel. Mas Israel passará por um glorioso arrependimento. Nós já vimos isso em alguns estudos atrás. Hoje vemos Israel uma nação poderosa, uma nação temida no Oriente Médio, tá? Com o seu sistema de antimísseis eficaz, ataques com precisão cirúrgica aos alvos militares. Vemos um povo rico e forte no turismo religioso. Tá? Uma nação próspera, poderosa não somente no quesito militarismo e militarismo de defesa principalmente, mas também uma nação financeiramente rica. Mas esse poder um dia será quebrado na grande tribulação e Israel vai passar por um grande quebrantamento e arrependimento. Tá? Então, quando isso acontecer, verdadeiramente estamos muito perto do fim. Então, Israel, o principal sinal de que nos aproximamos
do fim. Jesus morreu no ano 30 aproximadamente. Tá? 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém foi invadida, saqueada e o templo foi destruído. Depois do ano 132 ao ano 135, houve uma revolta dos judeus contra Roma, né? E Roma sufocou esse levante judeu, né? Eliminando definitivamente a nação, o Estado judeu. Então, aí foi extinto a nação de Israel. Esse período pode ser considerado como o início do final dos tempos. Os estudiosos de profecia dizem que ali, né, no segundo século da nossa era, começa então o início do final dos tempos. Em 1882, houve uma intensa migração de judeus à terra dos seus antepassados. Em 1945 encerrou-se a Segunda Guerra Mundial, né, com uma outra onda de imigração de judeus que quis voltar então para a nação dos seus antepassados. E em 1948, tá, Israel foi reconhecido de novo como um Estado independente. Tá? Então, nesse período de tempo, 175 profecias foram cumpridas. Preste atenção, estamos próximos do final dos tempos. Agora em 2020, o que eu li esses dias? Que em virtude dessa pandemia, Israel está aguardando uma outra onda de migração em massa, judeus voltando para sua terra, para que as revelações apocalípticas possam se cumprir. Israel deve estar na sua terra. E eles estão voltando para lá, gente. Eles estão indo para lá. Então, é muito importante nós entendermos isso. Em 2020, o governo israelense está aguardando uma nova migração em massa em virtude da pandemia do Covid-19. Tá? E eles estão preparando novas leis de imigração para facilitar ainda mais esse retorno. E Israel está retornando, pois o seu legítimo Messias está às portas. Preste atenção. Eu quero concluir dizendo o seguinte, gente. As cortinas do grande espetáculo da vida humana estão se fechando para o término de um ciclo e início de um outro ciclo, um próximo ciclo de graça, de paz e de prosperidade. E a minha pergunta é, o que isso provoca em você? Quais os sentimentos que você tem ao saber que nós estamos nos aproximando dos tempos do fim? Você se sente preparado para adentrar essa nova fase da realidade humana? Porque a realidade humana vai mudar completamente. Jesus veio, morreu numa cruz, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou, e esse Jesus ressurreto é a primícia dos que dormem. Ele está iniciando uma nova raça. Como em Adão surgiu a raça humana, em Jesus nasce essa nova experiência humana, essa nova raça humana que Jesus veio inaugurar em seu próprio corpo encarnado. Isso alegra você? O que você sabe a respeito? O que você tem aprendido sobre isso? Você se sente preparado para esse tempo? A primeira vinda de Jesus foi humilde, numa manjedoura. Em Jerusalém ele entrou montado num jumentinho. Mas hoje, após sua morte, ressurreição, exaltação e glorificação, ele se prepara para voltar como juiz e rei. Várias vezes ele diz, vereis os céus abertos e o Filho do Homem descendo com as nuvens do céu. Então, preste bem atenção. Ele vai voltar. Você o aguarda. É claro que nós precisamos agora, tem eleições, nós vamos precisar votar, nós temos que sair para trabalhar de manhã cedo, nós temos que ter as nossas economias, nós temos que tomar muitas vezes algum remédio, nós temos que estudar, nós temos que planejar o nosso futuro. Há pessoas planejando uma gravidez, há pessoas planejando o casamento, há pessoas planejando a compra do seu imóvel, de pessoas planejando a troca do seu automóvel, enfim.
A vida segue, porém não vamos perder de vista que estamos nós vivendo um momento privilegiado em relação a todas as pessoas que passaram na história. Nós estamos para assistir o capítulo final, nós estamos próximos de ver coisas que muitas pessoas morreram e não tiveram oportunidade de ver. Preste bem atenção. A era da graça de Deus ainda não terminou. Venha a Jesus hoje. Se você não entregou sua vida a Jesus, querido, se você é espírita, católico, umbandista, se você é budista, se você é judeu, se você, não importa a sua religião, se você é um muçulmano, entregue a sua vida a Jesus. Ele é o personagem central da história. Nós estamos vivendo hoje numa data que é acertada a partir da vinda dele. Este ano é ano Domini, é ano da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele começou tudo no Éden, ele redimiu o homem na cruz e ele vai trazer agora esse novo tempo, ele vai iniciar uma nova raça. Conheça os motivos que levaram Jesus à cruz, conheça qual é a sua condição aos olhos de Deus. Descubra pelas páginas da Bíblia que você, através de um ato de fé, pode segurar nas mãos de Deus e ter todos os seus pecados perdoados e ser hoje inserido no plano, no propósito eterno de Deus, que é salvar todo aquele que nele crê. Você percebe que o mundo não está do jeito que Deus gostaria que ele fosse? Você percebe que o mundo está em convulsão? Você consegue perceber que o noticiário, o diário ali que a gente vê pela TV ou pela internet, se você tem um outro veículo de comunicação, o que nós percebemos? Que o mundo está em convulsão, que alguma coisa está acontecendo, há alguma coisa muito errada no ser humano. É o pecado que nós herdamos de Adão e Eva. No Gênesis, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Tudo isso que acontece no mundo, a culpa é nossa, é a culpa do nosso pecado. Quando a gente vê animais em extinção, peixes morrendo nos rios, aves morrendo por queimadas e animais tendo que migrar fora de época por conta de uma série de questões ambientais. Lembremos que breve Jesus voltará e ele vai redimir todo o planeta. Isso está escrito na Bíblia. E para isso é necessário que eu e você nos rendamos a Jesus. Torne-se um cristão, seja realmente um conhecedor da Bíblia, e Deus vai te dar grandes bênçãos que você nem imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa hora, por esse vídeo, por esse veículo que me permite chegar a tantas pessoas, e especialmente a essa querida, esse querido que está me ouvindo agora. Deus, que o Teu Espírito Santo, por meio dessa tecnologia, toque, alcance, comova, possa constranger. E Deus, dá-lhe a gloriosa experiência de um novo nascimento, um nascimento em vida. Que, ó Deus querido, essa pessoa que agora me assiste por meio desse vídeo, possa ter uma santa curiosidade, um anseio por saber quem é esse Jesus, que são o final dos tempos, que é uma profecia bíblica, e ela possa então passar o restante da sua vida vivendo essa plenitude, essa graça, essa maravilha que é ser chamado de um filho, uma filha de Deus. Que assim seja, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Espero você no próximo vídeo. Estamos juntos, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito.